Olá, turma, tudo jóia? Nossa aula de hoje é sobre o processo de urbanização mundial. E não dá para a gente falar de urbanização sem falar de revolução industrial. Mas, primeiramente, vamos entender o que é urbanização. É quando a área urbana, as cidades começam a crescer num ritmo mais rápido do que a área rural. Esse processo de urbanização no mundo, ele ocorreu com a industrialização, com a Revolução Industrial. Então, quando o mundo teve um processo de industrialização, que as cidades começaram a ser o centro econômico, gerando emprego, melhores oportunidades para a população começou a migrar da área rural para a área urbana, o que a gente chama de êxodo rural. No entanto, esse processo de industrialização ele não ocorreu de forma igual no mundo. Algumas regiões industrializaram primeiro, logo seu processo de urbanização também ocorreu de forma antecipada, anterior a outros locais. Então a Europa, principalmente o Reino Unido, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, depois os Estados Unidos, Japão, tiveram uma industrialização anterior a outras partes do mundo, como a América Latina, África, grande parte da Ásia, elas se industrializaram antes e, por isso, também passaram pela urbanização num momento anterior. É interessante a gente ver também que até dentro de um país, no caso, por exemplo, do Brasil, a industrialização foi tardia em relação a outras partes do mundo, mas ela ocorreu concentrada na região sudeste. Por isso, a região sudeste teve uma urbanização primeiro do que outras partes do Brasil e também tem um maior índice de população urbana do que outras regiões. Mas se essa urbanização ela está relacionada com a industrialização e a indústria atraiu a população, ela também atraiu de forma desigual. Essa desigualdade, alguns centros, algumas partes do mundo começaram a atrair muito mais pessoas, crescer num ritmo muito mais acelerado, ou seja, a gente teve um processo de urbanização acelerado e sem planejamento. E isso trouxe problemas também. Sem planejamento, muita gente chegando rápido, então cidades expandiram numa velocidade muito rápida, sem que tivesse preparada para isso. Hoje a gente tem cidades com trânsito caótico, a gente vê direto aí na televisão, caso de São Paulo, Rio de Janeiro, problemas de favelização, um grande número de favelas, porque não comportou aquele grande número de população, não teve um programa habitacional adequado, muitas pessoas foram morar em áreas impróprias e inadequadas, com moradias com risco constante de enchentes, de deslizamento de terra, sem segurança alguma. Falando em segurança, a gente também tem um problema de segurança pública. As cidades cresceram rápidas, com áreas com crescimento sem planejamento, então um problema de segurança pública, um problema que está relacionado também à violência muito grande nessas grandes cidades, então gerando sempre problema para a população. Então, a urbanização trouxe melhores condições de vida? Trouxe, mas a falta de planejamento urbano para esse crescimento acelerado também trouxe outros problemas. Muitas construções e rios, em volta de rios, rodovias, estradas, vias principais das cidades, à margem dos rios, então a chuva sem escoamento adequado de água, sempre tem alagamento, enchente, o trânsito fica mais caótico do que já é normalmente, ou a questão do transporte público também não comporta toda a demanda. Uma cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, e a gente tem aí milhões de pessoas utilizando transporte público e sem ele ter sido preparado adequadamente, ônibus lotado, metrô lotado e sempre o caos na cidade. Bom, além dessas partes, essas mega cidades que cresceram, a gente tem que pensar também na questão do lixo, Tem 12 milhões de pessoas morando numa cidade como São Paulo, 7 milhões na região metropolitana do Rio de Janeiro e outras grandes metrópoles do Brasil e do mundo, com milhões e milhões de pessoas que geram em torno de 1 quilo de lixo por habitante dia. Ou seja, só na cidade de São Paulo está gerando 12 milhões de quilos de lixo todos os dias. Aonde colocar tudo isso? O que fazer com esse lixo? Nos grandes centros, nos países desenvolvidos, a quantidade é ainda maior. Então você gera toneladas e toneladas de lixo e
não tem direito onde fazer, muitas vezes com lixões a céu aberto, gerando mais doenças, mais problemas para a população. Essas grandes cidades, pelo grande volume de pessoas, de carro e tudo mais, indústrias concentradas, também concentram grande problema de poluição, poluição dos rios, do ar, poluição do solo, não, são casos que a gente precisa ver para o futuro para melhorar. Então a urbanização trouxe melhores condições, trouxe, a gente tem acesso a uma saúde mais próximo, não tem que viajar léguas e léguas, quilômetros e quilômetros até um hospital, acesso mais próximo à escola, ao comércio, a serviços. Mas ao mesmo tempo ainda tem grandes problemas para ser resolvido, principalmente nos países em desenvolvimento. Tá já, pessoal? Esse é o nosso assunto de hoje sobre o processo de urbanização mundial. Até a próxima!